Olá, amigos do canal Doutor Agro. Estamos produzindo aí mais um Agro 30 para vocês, com os dados principalmente do mês de agosto, julho, como é que fechou o primeiro semestre e um programa muito especial antes das decisões de plantio aí da mega safra que nós teremos no Brasil, com certeza, decisões de setembro, outubro. Então, os principais objetivos aqui é auxiliá-los na difícil tomada de decisão nesse momento de tanta turbulência nos mercados, na questão econômica, política, enfim, é isso daí. Começando então o nosso resumo pelo primeiro bloco, né, os números principais aí que nós temos de agosto e também do primeiro semestre. Vamos falar aqui primeiro do USDA, que na sua estimativa agora de agosto trouxe o recorte do milho primeiro, 1,28 bilhão de toneladas contra 1,26 que nós tínhamos na estimativa de julho. Então, nós estamos com uma produção global ao redor de 5% superior quando você compara com a safra 24-25. Então, tem bastante milho vindo aí e o estoque ficaria daí um pouco menor em virtude dessa mudança aí da projeção de julho para agosto. E o que surpreendeu realmente nessa projeção foi a produção americana. A chinesa está estável em 295, a brasileira estável em 131, lembrando que a brasileira é a que será plantada em setembro, e a União Europeia caiu de 60 para 58. Mas os americanos, vocês estão vendo aí, a produtividade das lavouras está indicando 425 milhões de toneladas, o que dá 12,6% a mais. Então, agora os olhos estão voltados principalmente para a performance da safra lá nos Estados Unidos, incidência de chuva e tal, porque qualquer variação lá com esse número gigante, para subir mais um pouco ou para cair, é algo que pega um estado ali com performance ruim, algum outro momento lá e a situação fica ruim. Fica complicada, né? Então, vamos acompanhar isso antes da chegada do plantio no Brasil. Em relação à soja, a produção global caiu, né? Porque a expectativa é que os Estados Unidos tenham 1 milhão a menos de hectares e no milho 1 milhão a mais, na última expectativa aí que saiu. Então, de 427 viria para 426 milhões de toneladas, uma pequena redução no estoque também. E aí, eles permanecem com os mesmos números para Brasil e Argentina, que é 175 e 48, mas a produção americana caiu 1,2 milhão de toneladas. Então, esse é o ponto lá do número mais aguardado, né, em relação a milho e soja, que é a estimativa do USDA. E em relação à condição das lavouras, nós temos aqui que quando você compara 24 com 25, as condições boas e excelentes estão melhores, né, tanto para o milho quanto para a soja, nós podemos comparar aí, e no algodão ela também está melhor. Então, em relação aos Estados Unidos, é uma notícia de que a safra vem vindo bem, as produções são grandes, e nesse último mês inverteu um pouquinho, né, ela ficou um pouquinho melhor para a soja em termos de preços, né, porque veio um pouco abaixo, e para o milho um pouco acima. Então, nós tivemos essa situação aí lá no mercado americano. Em relação ao mercado brasileiro, aí nós estamos falando da safra em andamento, essa que está sendo colhida agora do milho e a soja que já foi colhida. É uma produção incrível, né? Nós estamos com 345 milhões de toneladas sendo esperadas, o que dá 47 milhões de toneladas a mais em relação a 24, 25. E 16% de crescimento. Incrível, né? O volume de grãos que o Brasil está produzindo em uma área chegando a quase 82 milhões de hectares. Então, veja só que o Brasil, mesmo numa situação de preços complicada para a soja, para o milho, o algodão melhor, né? Mas o algodão usa relativamente pouca área. Nós colocamos praticamente 2 milhões de novos hectares quando você compara, né, a atual safra com a safra anterior. Então, realmente incrível aí o crescimento, né? Milho, 137 milhões de toneladas esperadas, o que dá 21 milhões acima da safra anterior.
E no caso da soja, isso já praticamente está fechado, né? Já foi toda a colhida. Nós estamos com quase 170 milhões de toneladas, também 22 milhões a mais, 15% a mais. Então, realmente, o Brasil colocou um volume gigantesco de grãos no mercado, o que acabou sendo um alívio, né? Apesar do preço mais baixo, vocês imaginem nessa situação que nós estamos de taxa de juros elevada, endividamento elevado, se ainda tivéssemos frustração de produção e produtividade, como que a situação financeira do agricultor estaria bem deteriorada, né? Bem pior. A colheita no Brasil vem vindo muito bem, o milho de segunda safra já está com 84% e o algodão com 40%. Lembrando que nas últimas safras esse número estava um pouco acima, né? Mas na média das últimas 5, o milho está praticamente igual e o algodão está um pouco atrasado, mas mesmo assim vem vindo bem aí, né? Em relação aos preços que nós podemos colocar aqui, o milho agora na metade de agosto, R$ 63 a saca, e a soja colocada em Paranaguá, R$ 140 a saca. E o algodão em pluma, R$ 4,00 por libra-peso, uma queda de 3% em relação aí ao período anterior, né? O café voltou a subir. Café é um caso interessante porque, apesar da situação gravíssima aí do tarifaço, o café caiu quando foi anunciado, pois voltou a subir porque tem falta hoje de produto no mundo. Então, a situação do café continua favorável, mesmo com o tarifaço, e eu acredito que os Estados Unidos vão rever a questão do café, voltando para 10%, em virtude de inflacionar o mercado americano. Algumas empresas já estão mudando um pouco o blend, e isso não seria interessante, né? Teria que ter essa pressão das empresas lá, de torrefadoras de café, dos restaurantes, né, das franquias de café, no sentido de tirar esse tarifaço aí do café também. A laranja, R$ 47,00 a saca, né? Ela subiu 8% em relação ao mês anterior, mas caiu bem, né, em relação aos preços que estava. E a arroba do boi também subiu quase 5%. A carne bovina é outro produto que o tarifaço impactou, mas não na maneira como se esperava, até porque as nossas exportações estão batendo recorde e é provável que haja uma mudança do suprimento, né? Como são praticamente as mesmas empresas, você vai suprir um pouco mais o mercado americano com o produto argentino, com o produto uruguaio, com o produto da Colômbia, de outros mercados, e o Brasil ocuparia um pouco mais esses mercados, tá? Então, também acredito que essa barreira possa ser revista, porque já tem uma pressão muito grande dos restaurantes, não é? Dos supermercados americanos, dos usuários lá das carnes brasileiras também, porque o preço está extremamente elevado e nós sabemos que a inflação afeta demais aí a popularidade. Então, são pontos importantes aí. Em relação às exportações, nós fechamos aí o semestre desse ano com um número praticamente igual. Daí a exportação de julho veio em 15,6 bilhões de dólares, 1,5% acima, e as acumuladas aí de janeiro a julho, portanto, considerando já 7 meses, estão em 97,5 bilhões de reais, é um número praticamente igual aí o do ano passado, né? Então, nesse momento, nós temos para concluir essa parte aí do nosso vídeo, tem alguns pontos importantes para vocês considerarem agora, nesses próximos 30 dias, 40 dias, quando vocês estão tomando aí as decisões de plantio. Então, como é que vai ser? Primeiro ponto, efeito da taxação em relação ao agro brasileiro. Nós vimos que alguns produtos já saíram, outros estão na iminência de sair, está sendo feito um trabalho muito forte, mas o preço ao produtor se recuperou, já com esse cenário aí do tarifaço, e ficar de olho se isso aí vai escalar ou não, né? O Brasil ele tem relutado um pouco e ido mais para uma via de respostas ao presidente americano, muito menos no âmbito empresarial, comercial, mas mais no tom aí do enfrentamento. Isso não é bom para ninguém, porque os negócios é que pagam o pato, né? Nós temos já muita gente
enquanto está assistindo esse vídeo aqui, está vendo Erodi, a empresa que levou anos aí para criar. São pessoas como o setor de manga, outras frutas, mamão papaya, né, e outras frutas, tilápia, né, produtos perecíveis, e mesmo produtos prontos, finais, que atendem o mercado americano, que é extremamente importante para comprar produtos de valor agregado, que eles estão já não conseguindo exportar. E não são produtos fáceis de você colocar em outros mercados. Então, esse aspecto tem dado muita tristeza, férias coletivas, e não apenas no agro, mas nós estamos vendo empresas de bens de capital, né, de máquinas, né, de produtos elétricos, né, eletrônicos também, com dificuldades aí de continuar a colocar no mercado internacional, principalmente no mercado americano. Então, realmente muito triste esse aspecto aí. Tem um outro aspecto perigoso que está ligado também, que seria o segundo de destaque, que é a questão dos fertilizantes, diesel, né, e outros produtos. Nós estamos vendo, se não chegar a um acordo aí a situação de Rússia e Ucrânia, o presidente americano se encontrou com o presidente russo, corre-se o risco de uma animosidade maior com países que estão importando produtos da Rússia. Nós já vimos aí uma atuação em cima da Índia e pode ser que sobre alguma coisa para o Brasil também, principalmente para fertilizantes, né? Eu acredito que para essa safra, agora de setembro, outubro, boa parte do produto já está aqui no Brasil, mas isso pode interferir futuramente caso isso aconteça. Então, ali é torcer para que exista um acordo, um cessar-fogo, Rússia e Ucrânia, que tanta tragédia já trouxe para o mundo e permitiu o fluxo comercial acontecer aí nesse espaço, né? Ainda é importante, terceiro item, acompanhar o desenvolvimento das lavouras nos Estados Unidos. Talvez esse seja o item mais importante agora, e daí começar a acompanhar o clima e a vontade de plantar do Brasil, principalmente em relação à safra aí 25, 26, né, que eu acredito também em aumento de área. Mesmo com essa situação crítica que nós estamos vendo aí em relação ao endividamento, em relação à taxa de juros, e eu acredito que nós vamos ter um aumento de área, porque tem muita gente que teve resultados muito bons, então provavelmente que nós vamos ter uma troca de quem está fazendo em cima de áreas arrendadas, talvez uma redução do valor do arrendamento das terras, esteve tão alto aí também nos últimos anos. Esse é um ponto importante também a se observar, o terceiro ponto. O quarto ponto já está praticamente finalizando, mas é a colheita da safrinha, e observar a questão aí de armazenagem, secagem e principalmente a logística de escoamento do milho, lembrando que é um volume extremamente grande, tem muita gente que ainda reteve a soja em virtude da expectativa de melhoria de preços. Isso pode trazer algum problema aí no aspecto da logística, né? E aí o quinto e último ponto, observar a questão econômica e política no Brasil. Nós estamos tendo aí o lançamento de candidaturas, nós tivemos aí uma valorização, né? uma preocupação em relação à popularidade do atual governo, acreditava-se que iria aumentar com o conflito com os Estados Unidos, tem eleições aí acontecendo em países vizinhos também, e observar o câmbio dentro desse aspecto todo aí colocado, que nós estamos num momento extremamente confuso, isso é preocupante para o agro, vocês têm que prestar muita atenção nisso, preocupante para o agro, porque é um momento de confusão internacional, é um problema em que nós não estamos vendo esforços no destino em relação ao equilíbrio fiscal no Brasil, e a moeda vem se valorizando, chegou a estar aí em 5,40. Então esse é um ponto muito importante, porque um cenário que os senhores têm que considerar agora no seu endividamento e no plantio dessa safra é que, se houver uma organização política no Brasil com uma candidatura mais de centro-direita, reunindo os governadores, e que vai trabalhar mais forte a questão fiscal, a questão da confiança internacional, nós podemos ter uma valorização mais forte aí do real. Então, corre-se o risco de, principalmente, a segunda safra do ano que vem, acredito que isso na virada do ano talvez ainda não, mas se você tiver uma candidatura que mostre-se competitiva e até com boas chances de vencer as eleições, é provável que o câmbio venha para baixo de 5. Então,
Então, presta muita atenção nisso nas suas decisões, né? Acho que esse é um ponto importante. Mas, realmente, é um período extremamente complicado que nós estamos vivendo e eu acho que vocês têm que tomar decisões sempre muito racionais, preservando o caixa, tá? Eu sempre falo ficar melhor antes de ficar maior, olhando bem aí as relações de troca. Produtor de milho e de soja, faz as tuas contas. Nós estamos vendo aqui possibilidades de venda antecipada para receber em janeiro, que eu faria, até porque garante já alguma margem, não é? Ficar de olho aí na questão dos insumos. Acho que os insumos, nesse momento, já deveriam ter sido comprados, né? Nós corremos aí algum risco na questão do fertilizante, como eu falei, mas é isso. Acho que tranquilidade não vai ter. É muita coisa aí, deixando o cenário complexo, por isso a importância de você ter muita racionalidade, muita tranquilidade. Então, que você tenha aí boas tomadas de decisões. A minha dica para ir direto ao ponto, os insumos já deveriam ter sido comprados e eu já venderia boa parte da minha produção futura de soja e milho para tentar garantir esse preço que está aí. Se eu tiver domínio do meu custo de produção, tiver em área própria, tiver baixo endividamento, já trazer essa margem para casa, porque está muita coisa muito complicada, né? Então, se defender nesse momento é extremamente importante. E torcer para que essa situação muito triste criada aí com o governo americano, do qual nós, empresários, fomos jogados aí para ser quem paga a confusão política que está aí acontecendo, de tarifas, né? Torcer para que haja, por parte das autoridades do Brasil, um comportamento de não reação, de não provocação e para que possamos, em breve, sair do radar americano e devagarzinho ir tirando mais produtos da tarifa aí de 50%. É muito complicado, no próximo programa eu vou trazer um pouquinho mais para vocês. Na verdade, as trocas mundiais, o comércio mundial ficou extremamente mais complexo, então nós temos que entender um pouco mais isso daí para tomar as nossas decisões de compra e de venda com um pouco mais de segurança. Bom, agora eu convido vocês a permanecerem aí no vídeo, que teve um conjunto gigante, muito legal, de viagens, visitas à empresa, visitas a fazendas, conversas com pessoas, e nós estamos colocando essas fotos aí e uma parte de vocês vai acabar se vendo nas imagens em virtude das visitas que foram feitas, das apresentações. Eu gostaria muito de agradecer todo mundo que fez convite para estar em eventos no Brasil todo. É uma alegria poder ir pessoalmente, conversar com as pessoas e abrir o coração para ajudar no processo de tomada de decisão, tá? Então, segue aí o nosso canal Doutor Agro, tem livro novo lá para vocês baixarem, um livro que traz uma introdução no agro, quem faz parte, as principais tendências, ameaças, oportunidades, é gratuito, como todo o conteúdo aqui. Nós estamos chegando perto de 500 vídeos, então visite aí os outros vídeos para que você possa aproveitar esse canal que é para entregar conhecimento e tentar facilitar o processo decisório das pessoas, tá bom? Nos vemos no próximo e fica aí para ver as imagens pelo Brasil todo e pelo mundo também. Valeu, pessoal!